Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial ao longo do tempo. Você pode imaginar que inteligência artificial é um assunto do momento, de agora, mas inteligência artificial já surgiu há muito tempo. Em 1956 foi a primeira demonstração de inteligência artificial que nós tivemos. Em 1997, nós tivemos o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Em 2012, o deep learning, que é o aprendizado um pouco mais profundo. E em 2021, surgiu a inteligência artificial generativa, que nada mais é do que a criação de conteúdo, escrito, visual, auditivo, de acordo com dados históricos, dados aprendidos, dados novos também que podem ser utilizados. Isso tudo através de uma interação muito mais humanizada. E para coroar todo esse contexto, nós tivemos essa questão da parceria entre a OpenAI e a Microsoft. Nós tivemos 3 grandes entregas. A primeira delas foi o GPT, que é gerar e compreender conteúdo através de linguagem natural. E quando eu falo no linguagem natural, é como a gente está conversando aqui agora. Não exige nenhum tipo de código ou linguagem, nada disso. É a linguagem humana. ChatGPT, vocês devem ter ouvido muito falar nesse último ano, e ele vem aqui com essa tratativa desse atendimento mais humanizado. O DALL-E, nós viemos com a questão de imagem, então você pode criar uma imagem real, ou uma imagem irreal, ou de uma imagem real, torná-la irreal com algum contexto. E nós temos o Whisper também, que é a transcrição e a tradução. Então aqui você tem um recurso de voz acontecendo, ela é transformada em texto e leva para a inteligência artificial, e se for necessário fazer algum tipo de tradução, também é possível. Então, no momento que é feito a voz, é traduzido e vai retornar para vocês com possível atendimento, ou uma compreensão, ou um resumo, algo nesse sentido. E com relação à parte de acessibilidade e inclusão, eu gostaria de começar pela parte de chat, né, que é a assistência de copiloto. Como é que funciona? Você, através de um único box, você tem condições de fazer uma pergunta, uma sugestão, uma reclamação, uma solicitação, um pedido de ajuda, e isso que é o legal, porque aqui você não precisa entrar num portal específico, ou mandar um e-mail, ou utilizar qualquer outro tipo de recurso para ter aquela informação. Nesse único local, você faz através de linguagem natural, como nós estamos conversando aqui hoje, essa pergunta, essa sugestão, esses dados são levados para a inteligência artificial, internamente ela vai buscar no histórico dela tudo que ela tem de dado, para que ela consiga consolidar tudo isso, resumir e lhe entregar a melhor resposta referente àquele questionamento que foi feito naquele único local. Vamos falar agora sobre a questão de geração de código. O que acontece? Hoje em dia a gente tem uma grande barreira, que é a tecnologia. Porque o programador ou o desenvolvedor, normalmente ele programa em alguma linguagem e ele tem o conhecimento sobre aquele código, né? E veja, nos dias de hoje, o que acaba acontecendo? As linguagens, elas surgem a todo momento. Então, como capacitar o desenvolvedor a aprender essas questões de tecnologia, as mais emergentes, sendo que ele ainda não conhece esse contexto? Então, aqui a gente retira essa barreira de tecnologia, pede apenas para o desenvolvedor conhecer a parte de lógica de programação, e a partir desse contexto ele vai conversando ali com a máquina, né? Então pedindo para criar uma situação ou pedindo para testar um certo contexto, e a partir daí ele simplesmente seleciona qual é a linguagem que ele gostaria de ter todo esse desenvolvimento que ele fez através de lógica na linguagem de computador que vai ser necessário. Então aqui, veja, a gente está de novo trabalhando através de linguagem natural, extremamente humanizado, em português, e sem a necessidade da gente ficar nessa correria desse entendimento de linguagens novas sendo lançadas a todo momento. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o recurso de voz. Aqui nesse caso, você pode utilizar a voz como um recurso. Então, ali num atendimento, ou numa solicitação, ou no pedido de ajuda, você explica por voz o que você precisa, a inteligência artificial faz a captação dessa voz, vai trabalhar internamente para entender esse conteúdo com as suas transformações, e ela vai retornar para você nesse atendimento com a voz também. Então, aqui nesse caso, você fala humanizado e recebe essa interação de resposta também humanizada, através de linguagem natural e também através da utilização do nosso idioma português. E aí você pode estender isso para serviços de atendimento, para necessidades de canal de ajuda e etc. Com relação à geração de imagem, também é um recurso super interessante para a parte de inclusão. A gente consegue, no mesmo local, gerar uma imagem real, ou gerar uma imagem irreal, ou fazer o mix dessas duas. Então, criar uma imagem real e adaptar com alguns
outros recursos irreais, como unicórnio, como pintar ali um gatinho de rosa, ou então um cachorrinho ali de pontinhos pretos e rosa. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai estar criando uma nova imagem totalmente diferente de uma imagem real, e isso a gente tem utilizado muito para a questão de acessibilidade, claro, mas também para a parte de lançamento de novos produtos. E tudo isso que a gente comentou, em nenhum momento ninguém vai estar lá codificando, é sempre através de linguagem natural. Então eu convido vocês para que a gente converse um pouquinho na nossa próxima apresentação sobre a parte de ética. Recapitulando. A história da inteligência artificial e seus recursos de acessibilidade. 1956. Início dos investimentos em estudos e pesquisas em inteligência artificial. 1997. Machine Learning, aprendizado de máquina. 2012. Deep Learning, aprendizado profundo. 2021. Inteligência artificial generativa. 2022. Parceria entre OpenAI e Microsoft. GPT. Gerar e entregar conteúdo usando a linguagem natural. Recursos que podemos usar com a inteligência artificial. Recursos de texto. Recursos de imagem. Recurso de voz. Inteligência artificial gera maior acessibilidade e inclusão. Por exemplo, possibilita ao programador criar algo usando apenas linguagem natural sem necessariamente precisar saber código, ou falar uma língua estrangeira, deixando a programação mais acessível a todos.